Bom dia, crianças do quinto ano. Nossa aula de hoje é de produção textual, certo? Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre resenha. Mas o que é mesmo uma resenha? A resenha é um gênero textual que consiste na descrição de um texto ou de um filme, no qual quem escreve pode expressar a sua opinião. As resenhas são lidas pelas pessoas que pretendem saber algo acerca de um conteúdo, do que se trata, ou se é bem avaliada pela crítica, por exemplo. Por isso, elas podem influenciar a escolha do leitor, que tem dúvidas sobre ler um livro ou outro, e do espectador, que ainda não decidiu se quer ou não assistir determinado filme. Então, você viu aí qual é a finalidade das resenhas. Elas nos levam a opinar, escolher uma determinada leitura ou um determinado filme. Às vezes, nós temos uma certa dúvida sobre ler um livro ou assistir um determinado filme. E, através das resenhas, nós podemos decidir com mais clareza, com mais rapidez sobre o que é ler aquele livro ou assistir o filme. Então, geralmente, quando alguém eu quero assistir um determinado filme, ele pode procurar a resenha desse filme e, através dessa resenha, ele saber de imediato sobre o que pode acontecer naquela história. Também, elas levam a despertar a curiosidade da pessoa que vai ler o livro ou da pessoa que quer assistir um filme, certo? Então, a resenha ela ajuda muito a você que está na dúvida se ler ou não determinado livro. A resenha não é um resumo. A diferença entre resumo e resenha é que o resumo descreve os acontecimentos de um texto ou filme de forma breve, ou seja, sem detalhes. A resenha, por sua vez, relata sobre o assunto do que o texto ou filme aborda sem descrever os acontecimentos. Isso quer dizer que o resumo é uma apresentação breve e fiel do texto. Assim, quem o escreve não acrescenta nada novo, bem como não opina acerca de seu conteúdo. O objetivo da resenha não é descrever o conteúdo de forma resumida, mas dar a conhecer ao leitor a proposta apresentada pelo texto, influenciando assim a sua escolha. Então, você vê aí que existe uma diferença. Eu vou resumir um filme, vou resumir um capítulo de um livro. Você vai reescrever aquele capítulo de forma breve, não de forma assim bem detalhada e acrescentando nada. Você vai simplesmente reescrever aquele capítulo, ou livro, ou filme, aquela parte principal que você encontrou, mas descrevendo apenas o texto que você leu. A resenha, além do resumo que você está fazendo, você vai procurar emitir a sua opinião. Você vai dizer o que achou da obra, vai até indicar aquela obra, o porquê você está indicando aquela obra. Então, existe essa diferença entre resumo e resenha. As resenhas são mais detalhadas, né? Nós temos até 2 tipos de resenha. A resenha descritiva, que é aquela que o autor apenas descreve o que está resenhando, né? Mas só que não é de forma breve, ele vai descrever de uma forma mais detalhada e omitir a opinião também. E a opinativa é aquela que ele descreve e também emite a sua opinião. Então, existem esses 2 tipos de resenha, onde eu só descrevo a obra ou o livro, vou descrever de uma forma mais detalhada, falando sobre a obra, sobre o autor. Aí a opinativa, onde eu vou descrever e dizer o que eu achei da história, por que eu gostei da história, posso até indicar se é boa ou não para a história. Aqui nós temos um exemplo de um trecho da resenha de Vidas Secas, de Graciliano Ramos. O autor dessa resenha ele começa falando assim: a obra revela a maestria de seu autor ao tratar dos problemas sociais, neste caso, acerca do Nordeste. Inspirada na própria experiência de Graciliano Ramos, Vidas Secas se tornou uma obra emblemática que convida o leitor a se deliciar numa leitura de palavras simples,
cuja maior parte dos capítulos podem ser lidos fora de sua sequência. Então, você viu aqui o modelo de resenha de um filme, né? Vidas Secas, de Graciliano Ramos, ou pode ser um livro também. Então, você vê que ele começa falando da obra, o que que a obra relata, o que que a obra vai procurar retratar, o que que a gente pode aprender sobre essa obra, o que a obra quer nos ensinar. Aqui nós temos também uma resenha de um livro, João e o Pé de Feijão. Ele também começa falando sobre o livro, que é interessante, que passa a mensagem de que as dificuldades nos trazem aprendizado significativo para a nossa vida. Então, você viu aí 2 exemplos de como fazer uma resenha. Você viu que fala sobre a obra, né, o livro em si, e a história também. Então, você pode fazer, a partir desses 2 exemplos, qualquer resenha que o professor mandar. No livro de português de produção de texto, você vai ter que fazer uma resenha, certo? Você vai reler um livro ou fazer a resenha de um livro que você já leu ou de um filme que você já assistiu. Você vai fazer a sua resenha e lá está mandando você fazer a leitura para os colegas e o professor. Como nós estamos nesse sistema de aulas à distância, né? Você não vai poder estar presente numa sala de aula fazendo a sua leitura. Mas você pode fazer a leitura na sua casa e pedir que alguém faça uma gravação daquele momento que você está lendo e postar no grupo, que através dessa postagem eu, como professora, os seus colegas vai acompanhar a sua leitura, certo? Então, você vai fazer essa atividade. Se você achar o espaço do seu livro pequeno, faça no caderno. Se você quiser ilustrar, pode ilustrar a sua resenha, né? Como se estivesse ilustrando com o personagem. Muitas vezes as resenhas trazem assim a ilustraçãozinha daquele livro ou da história que você vai resenhar, certo? Até a próxima aula. Bons estudos!